Vamos resolver agora a questão 29. A questão 29 fala o seguinte: um pequeno objeto com 100 gramas de massa é arremessado com velocidade inicial horizontal de 10 metros por segundo em direção a uma parede a 5 metros de distância. A colisão entre ele e a parede dura 1 milissegundo, e durante esse tempo o objeto fica sujeito a uma força normal constante. Também durante esse intervalo ocorre um ínfimo deslocamento vertical sobre a parede, sendo de 0,1 coeficiente de atrito cinético entre ambos. Imediatamente após a colisão, o objeto retorna com velocidade, essa velocidade aí, né, 8i mais vyj metros por segundo. O módulo dvy vale aproximadamente. Então vamos começar a resolver a questão, né? Ele daria o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu fiz um esquema aqui, uma animação, para a gente ver o que acontece realmente na questão. Então, parando aí. Você está vendo que ele sai com velocidade Vx e a velocidade Vy inicial é zero. A velocidade Vx é a velocidade horizontal e ela vai ser constante, tá? Você percebe aí que o Vy ele vai aumentando. Vai aumentando, 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 até que toca na parede. Quando ele toca na parede, ele fica 1 milissegundo, né? A colisão dura 1 milissegundo. Então, agora, se você perceber, a gente vai ter um fat, que ele fala ali, vai ter o peso do objeto, né? A força normal, que ele insiste em dizer que é constante, e a força, né, contrária ali à normal. Então, o que a gente tem que fazer? Vou definir aqui por partes, né? Primeiro, a gente precisa calcular o tempo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O tempo o tempo que o objeto sai lá da posição inicial até a parede, que a gente tem a distância. Então a gente pode calcular o tempo através do Vx, que o Vx é constante, né? Então vamos fazer isso, a primeira parte do exercício. Talvez eu tenha feito esse exercício da maneira mais difícil, mas vai ser bom que a gente passa por vários temas, tá? E até mesmo se você fez de maneira diferente do que eu vou fazer, coloca nos comentários, tá bom? Vamos lá. Então eu posso calcular ali o tempo. Como é que eu calcularia o tempo? Eu tenho a distância, né? Aquela distância lá, que são 5 metros, e tenho a velocidade Vx. Então eu tenho que o tempo. Tem que ir tirando aqui, né? Acaba que eu esqueço às vezes. O tempo vai ser a distância, que são 5 metros, e a velocidade, que é o quê? São 10 metros por segundo. Então eu vou ter que aquele tempo ali vai durar vai durar 0,5 segundos. Com isso, eu posso calcular o Vy que ele atinge aqui a parede, né? Que está a parede. Eu posso calcular o Vy que ele atinge a parede, tá bom? Como que eu faço isso? Com aquela famosa equação H0 mais V0 de G mais, né, GT2 ao quadrado. Lembrando que o VY, né? Agora a gente está calculando o VY. O VY ele sai ali, eu posso considerar que ele saiu do inicial e a velocidade inicial é zero. Então, levantando aqui o papel. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou cortar ali, eu tenho a aceleração da gravidade, eu tenho o tempo dividido por 2. Quando eu faço isso, 10, 0,5 ao quadrado, dividido por 2. Na verdade, eu não estou calculando o V0, né? A velocidade vertical, estou calculando a altura. Tá? Qual é a altura que eu estou calculando? Ó, bateu, eu estou calculando esse deslocamento aqui, ó, que ele fez, né? Porque como aqui
ele sai desse ponto e tem uma velocidade vertical, ele vai caindo, né? Vai fazendo mais ou menos esse movimento aqui. E aí eu estou calculando essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Tá? Depois da distância eu posso calcular a velocidade que ele toca ali, né? Então, essa distância aí, quando eu faço essa conta, eu vou encontrar que é igual a 1,25 metros. Né? Agora, eu posso calcular com a distância. Uma coisa que eu fiz que eu poderia ter economizado tempo, eu poderia ter calculado de outra maneira. E até agora eu fazendo aqui, eu calculei a distância e talvez seja desnecessário. Por quê? Olha aqui. Eu tinha um tempo, V0 mais GT, né? Então, poderia ter calculado só a velocidade aqui direto. Agora que o V0 do VY, né? O VY é 0, G vezes 0,5. Então, perdi um tempinho ali à toa, né? Então, eu vou ter que a velocidade em Y, lá quando ele toca a parede, é de 5 metros por segundo. O que eu posso fazer agora? Então, eu tenho a VY aqui, tenho essa distância que eu calculei, né? Sei que o Vx são 10 metros, e até que me ajudou a calcular esses dois itens aqui que a gente calculou. Na verdade, três, né? O tempo, a altura e a velocidade que ele toca. Agora, eu passo para uma outra situação da questão. Ou seria, agora aqui, ó, eu tenho o FAT, né? Eu tenho peso, eu tenho essa força e tenho a normal. Só que para eu calcular o FAT, eu preciso da normal. Só que essa normal é igual a F. E lembra que ele fica 1 milímetro de 1 milissegundo, milímetro, 1 milissegundo encostado na parede? Então é o quê? É um impulso que ele sofre. O que é mesmo o impulso? O impulso, ele é dado o quê? Pela variação da quantidade de movimento. Só que o impulso é o quê? É a força vezes o ΔT. Opa, ó, eu tenho o ΔT aqui, eu estou querendo a força, a quantidade de movimento vai ser o quê? Movimento, a variação, né? Menos o movimento inicial. Olha aqui, eu tenho a velocidade do VF, né? Tenho a velocidade aqui do VF. E eu tenho do movimento final, que é menos 8, né? E tenho o quê? Eu tenho a inicial também. Tá? Então vamos lá. O tempo, 10 a menos 3. A massa é 100, né? 100 vezes 10 a menos 3 vezes menos 8, né? Menos a massa de novo, 100 vezes 10 a menos 3 vezes 10, que é a velocidade inicial. Então ele vem com essa velocidade, bate na parede, né? Sofre um impulso e retorna com menos 8. Né? Então quando a gente faz essa conta, e agora eu vou dar uma pulada aí, a gente vai encontrar o quê? Que essa força, quando você faz isso aí, vale 1.800 newtons. É só fazer essa conta que você vai achar 1.800 newtons. Veja que eu encontrei o F aqui. Só que o F é igual a normal, porque aqui ele não tem movimento, né, da parede e tal. Então é anormal.
E para eu calcular o FAT é o quê? O FAT é o μ vezes a normal. Então, eu posso já aqui calcular o FAT, né? Eu tenho que o FAT vai ser μ vale 0,1 e a normal vai valer o quê? 1.800 newtons, né? Então, eu tenho que o FAT vai valer o quê? 180 newtons. Agora, eu posso passar para outra fase da questão, né? Eu tenho FAT, eu tenho peso, né? Eu tenho essa força para cá e essa força para cá, que é normal. Aqui eu posso calcular o quê? Uma força resultante. Qual seria a força resultante? A força resultante seria o peso. Para que eu estou fazendo isso aqui? Para eu calcular a desaceleração. Veja que ele entra ali com uma velocidade de 5 metros ao quadrado, uma velocidade inicial. Só que ele sofre uma desaceleração de acordo com esse atrito que acontece. Então eu posso calcular essa aceleração aqui, né? E calcular o quanto que ele foi desacelerado. Então vamos lá. P menos FAT. Então a força resultante é M vezes A, o peso, mg, menos o FAT. O FAT eu já calculei ali, é 180. Então a massa vai ser 100 vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração. A massa aqui de novo, 100 vezes 10 a menos 3. Aqui eu estou passando de grama para quilograma, né? Vezes 10 menos 180. Novamente, aí você vai fazer toda essa conta e você vai chegar ao resultado de que a aceleração vale 1.790 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso calcular a desaceleração, né? Eu posso calcular a desaceleração. E como que eu faço isso? O espaço ali vai dar. Depois eu tiro esse aqui, ele vai ficar e depois como que ele sai, ó? E ele sai com uma velocidade Vx e a velocidade Vy de novo, ele já vai ter uma velocidade inicial Vy ali maior e ela sai para lá. Vou tirar aqui para a gente finalizar, né? Então eu tenho agora, eu tenho a aceleração e vou calcular. Tenho a velocidade inicial, então eu tenho aqui, ó, que V0 menos, a aceleração é negativa aqui, AT. Quanto tempo ele ficou lá? 1 milissegundo, né? Então vamos lá. V é o que eu quero. V0 é 5. V0 é esse aqui, né? Que a gente encontrou. V0 é 5. Menos a aceleração, que é 1.790. Vezes o quê? Vezes milissegundo, que é 10 a menos 3. Né? Quando você faz essa continha aí, você vai encontrar que a velocidade é igual a 3,2 metros por segundo. E nos dá o quê? Nos dá a letra C, 3,2 metros por segundo. Deixa eu botar só a animação aqui novamente. E aí ela até o final. Bem, se você fez de maneira diferente, coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima aí, terminando a animação.